Olá pessoal, agora vamos introduzir uma outra seção de estudos nossa. Estamos iniciando nosso módulo de desenvolvimento front-end. Já aprendemos sobre como criar servidores com TypeScript, JavaScript também, Prisma, várias coisas modernas. Agora a gente precisa ir para uma outra parte aqui do nosso curso de web, o que é o front-end, que é a cara da web. A gente aprendeu sobre servidor, que a gente cria o back-end, conecta com o banco de dados, que é algo super importante, mas o usuário não vai ver isso. O que o usuário vai ver é o seu site, é a parte visual. E assim, não acho que é um curso bobo de web, a gente não vai estudar de novo HTML, CSS, JavaScript, que são conteúdos que muito provavelmente você já aprendeu aí na disciplina de desenvolvimento de interface web, na PUC, aprendeu por fora. Aqui a gente não vai estudar esse tipo de tecnologia. Nós vamos ver sobre React.js e Next. São formas modernas de se criar aplicações. Então, assim, se você acha que você vai ficar livre de HTML e CSS, saiba, você não vai ficar. É super importante porque a base dessas tecnologias são HTML, são CSS, é o JavaScript. Então, você precisa saber isso para poder entender o React e saiba, é uma tecnologia que veio para poder facilitar o nosso desenvolvimento. Basicamente, o React é uma biblioteca, não framework, tá? Framework, vocês vão aprender mais para frente. É o Next, por exemplo, é o Vue, outras tecnologias. React é uma biblioteca porque ela nos permite fazer uma ampla variedade de desenvolvimento, fazer muitas mudanças. Um framework geralmente é um pouco mais rígido, proíbe de algumas coisas que o React não vai proibir. Então, saiba, React é uma biblioteca e quais as principais vantagens dela? A gente tem uma vantagem gigante que é a componentização. A gente consegue criar componente com React, e assim vai facilitar demais nosso desenvolvimento. A gente vai reaproveitar código, vocês vão ver isso na aula mais para frente. A gente também vai aprender sobre Virtual DOM. Basicamente, o React ele não renderiza a sua página completa, ele renderiza um trecho, a parte que foi modificada do seu site. Então, facilita muito. O seu site vai ficar mais performático. O CEO do site também é maior. CEO é a forma que o seu site vai ser ranqueado na web. Com o React, isso facilita demais. Você muitas vezes tem um site mais ranqueado. Até mesmo com o Tailwind, que a gente vai aprender. Calma lá. O React é essa tecnologia incrível, como eu já comentei com vocês. E a gente não vai criar React aqui puro. Existe um comando antigo que é o create react app. A gente não vai usar esse comando. Ele é antigo, não tem uma estrutura boa e também é um pouco mais devagar. A gente vai estar usando aqui o Vite. O que é o Vite? Vite é uma tecnologia de build, né? Que vai gerar projetos para a gente. Pode gerar um projeto em Next, em React, em Vue, em outras tecnologias. E ele basicamente vai deixar uma estrutura pronta para a gente. A estrutura dele é mais organizada, mais modular e muito melhor de fazer acesso com ela. Então, a gente vai aprender aqui e também é uma ferramenta muito rápida. Vamos lá? Vamos aprender um pouco agora? Já falei bastante sobre React, sobre Vite. Vamos ver na prática? Criei aqui um código vazio, tá? Um repositório que não tem nada ainda. Vamos começar a desenvolver nosso projeto. Você precisa, né, inicialmente ter um Node instalado. Você já vira um módulo de API, de Express. Você com certeza já tem o Node. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais com React, tá? A gente vai mexer com o Node no back, agora vamos mexer no Node no front. E como a gente pode desenvolver o nosso projeto aqui? A gente pode rodar o comando npm create espaço vite latest. O que é latest? Basicamente, quando a gente roda esse comando aqui, ele vai falar, olha, pega a última versão do Vite, que é o que a gente vai usar aqui. A gente pode dar um nome também, por exemplo, my-app, onde a gente vai nomear o nosso projeto. Ou se você quiser colocar apenas o nome da sua pasta, coloca aqui ponto. Eu vou colocar ponto porque eu não quero criar uma pasta separada, que a gente teria que abrir ela, enfim. Vou criar tudo aqui mesmo, então vou dar ponto. Rodei. Vai falar aqui qual tecnologia que eu quero, vamos alternar para a gente ver. Vou escolher aqui o React, vou usar TypeScript, a gente já aprendeu essa tecnologia aí no módulo de back-end, né? Então a gente vai usar aqui no front também. Aí o que a gente está falando aqui, ó? Tem instrução para a gente. Primeiro, roda npm install, para poder baixar todas as bibliotecas. Depois, roda npm run dev para poder testar o projeto. Vamos ver aqui, biblioteca instalada. Agora a gente pode rodar o nosso projeto, npm run dev, beleza? Agora a gente vai abrir aqui, vou clicar aqui, a gente já tem nosso projeto rodando. Tem um contatorzinho bacana, né? É um projeto inicial aqui, mas a gente vai mudar isso, a gente não vai usar essa estrutura. Basicamente, a gente vai, né, modificar aqui, vamos colocar apenas um texto na tela por enquanto. E antes disso, vou só explicar para vocês a estrutura, né? Testconfig, tsapp
são configurações do TypeScript, como eu comentei com vocês. A gente está usando TypeScript aqui, e se vocês viram o módulo de Express, teste config não é algo muito complicado para vocês, vocês já tiveram contato, mas aqui a gente não precisa mudar ele, vamos deixar assim. Package JSON é basicamente onde a gente está configurando aqui nossos comandos, né, os scripts. Quando a gente roda npm run dev, está rodando esse comando aqui, run build, vai rodar esse outro. Então, nossos comandos, nossas bibliotecas, tudo que a gente vai estar usando. Vite é a tecnologia que a gente utiliza aqui por trás de tudo. Nesse arquivo aqui também, a gente pode configurar algumas coisas, como por exemplo, qual porta vai rodar por padrão. Está rodando a porta 5173. Aí a gente pode mudar se a gente quiser aqui. Se eu quiser abrir uma tela logo após rodar a aplicação, né, eu não tenho que abrir manualmente, eu nem posso configurar aqui. Enfim, várias coisas. Index.html. Nesse arquivo aqui, é o nosso HTML base, como eu falei. A gente não é escapar do HTML. Basicamente, o que o React faz? Ele pega o JavaScript, tá? Pega essa tag aqui, ó, o root, tá vendo? Esse nosso ID. Quando eu pegar ele, a gente pode ver que tem um arquivo aqui dentro do src, main.txt. Tá vendo que ele tá usando aqui o nosso root? O que ele faz? Ele pega o nosso root e insere todo o nosso HTML através do JavaScript aqui dentro, através dessa tag. Então, a gente vai rodar assim, tem apenas um HTML, mas toda hora que a gente for mudar o nosso projeto, vai renderizar aqui dentro. Vite.envd, né? A gente vai ignorar isso aqui, é basicamente a tipagem. Esse aqui é o main.txt, como eu já comentei com vocês, é basicamente aonde a gente vai configurar nossa aplicação, né? Nosso CSS padrão, a gente vai rodar aqui. Nossa aplicação, a gente roda a partir desse comando. Enfim, esse aqui é o nosso ponto de entrada, porque vai pegar o nosso HTML padrão e vai injetar todo o nosso código lá dentro, como eu já comentei. App.txt é basicamente nosso arquivo básico. É aqui nesse arquivo que a aplicação começa. Quando você abrir, a gente pode ver aqui, ó, que a gente estava na nossa aplicação, localhost barra, né? Quando vem nesse barra, a gente está usando esse app.txt, tá? Então, tudo que vai rodar aqui dentro, basicamente, né? Não vou explicar aqui porque a Eduardo, o Davi, outras pessoas também vão falar um pouco mais sobre isso, mas a gente tem uma função, né? O nome da função é o nome do nosso arquivo. A gente tem aqui em cima, né? Antes do return, estão vendo? Nossa lógica de JavaScript, por exemplo, eu vou colocar um console.log, aqui vai funcionar. E eu vou colocar aqui um console.log, olá, apenas para a gente poder enxergar. Então, se a gente voltar no nosso navegador e vir aqui no nosso terminal, a gente pode perceber que tem um console.log aqui para a gente. Olá, perceberam? Então, nosso JavaScript, nossa lógica, vai estar aqui em cima do return. E no return vai ter basicamente o nosso HTML. Então, a gente vai configurar todo o nosso HTML, nossa estrutura aqui dentro. Como eu comentei, tem uma estrutura padrão, que é um projeto aqui com essa logo, essa parte que a gente não vai usar na verdade, né? Então a gente pode remover tudo. Então, o que a gente vai começar fazendo? Esse app.css é o CSS padrão da nossa página aqui. Vocês vão ver no futuro que a gente nem usa essa página geralmente, então pode até apagar esse app.css. Index.css é o nosso CSS global. Se a gente ver aqui, está sendo chamado aqui, então toda a página da nossa aplicação vão poder ver esse CSS global. No momento vou deixar ele vazio, não vou apagar não. Depois vocês vão ver em outras aulas para frente, o termo vai ser configurado a partir desse arquivo aqui. Tem essa imagenzinha aqui do React, que eu posso apagar ela, não iremos usar. Dentro de Public, tem essas imagens globais. Se eu colocar barra e o nome da imagem, a gente consegue acessar de qualquer lugar. Por exemplo, Public e tem um vídeo.svg. Se a gente vê no HTML, ele renderiza um favicon apenas com barra .svg. Por quê? Agora, quando a gente coloca algum arquivo aqui dentro, ele fica global. Então, posso apagar também, porque a gente não vai usar o ícone do Vite. Posso apagar essa linha aqui, porque a gente não está colocando favicon por enquanto, tá bom? Beleza. O que a gente também precisa mudar aqui? Se a gente vier em app.txt, como eu falei, essa lógica aqui de contador a gente não vai estar usando. Esse HTML padrão aqui, a gente também não vai usar ele nesse momento atual. Vamos só renderizar um H1. Então, H1, hello, Word, show de bola. Vamos tirar essas importações desnecessárias. App.txt, eu também apaguei, pode apagar aqui. Beleza, tranquilo, a aplicação rodando normalmente. Um outro conceito aqui, né, a última coisa que eu vou explicar para vocês nessa aula, é sobre esse export. Quando a gente coloca um export default, ele está basicamente exportando de forma nomeada. Está dando um nome aqui. Ou seja, se a gente tiver um main, então a gente vai importar ele, vocês conseguem perceber que a gente está colocando o nome dele aqui.
Por que isso pode ter um problema? Primeiro, a gente só pode importar e exportar um por vez. Segundo problema, o nome que eu dou aqui não é o mesmo que vai ser refletido aqui. Então, se eu trocar, por exemplo, de app para batata, vai funcionar. Eu apenas vou chamar aqui, ó, batata. Beleza. Na verdade, tem que ter com B maiúsculo, né? Um componentezinho, você vai depois com a letra maiúscula. Beleza. Aqui, batata. Se eu voltar aqui, tá renderizando normalmente, perceberam? Então, isso não é um bom padrão. Eu geralmente gosto de colocar o mesmo nome que vai ter aqui, sempre forçar isso. E se eu quiser exportar várias vezes, vários componentes na mesma página, eu posso. E como que eu faço isso? Apenas tiro default. Então, export, está exportando normalmente. Vou ter que colocar assim, eu vou ter que exportar ele dessa forma. E na hora de importar, também é semelhante. Não pode mais ser batata, vai ter que ser app, que é o nome. E não pode ser puro assim. A gente vai ter que chamar ele dentro de chaves, dessa forma. Perceberam? Ah, e se eu tiver vários componentes na mesma página? Coloco aqui vírgula, componente 2, componente 3, componente 4, enfim. Consigo colocar todos aqui. Essa forma é melhor. E, além da gente fazer assim, a gente pode simplificar mais ainda. Pode apagar essa linha aqui e já exportar direto aqui em cima, como eu gosto. Então, export function. Se a gente voltar aqui na nossa página, nosso HTML está sendo renderizado normalmente. E se eu quiser utilizar o CSS? Também posso. Tem um H1 aqui dentro. Eu posso vir aqui no index.css, posso colocar H1, vou colocar com uma cor vermelha, então hashtag F00, e vou colocar uma fonte family como sans serif, por exemplo, para não ficar aquela forma feia, né? Se eu voltar, aí ó, já refletiu no meu HTML, então a gente pode usar CSS normalmente, tá? Apenas precisa importar ele dentro do nosso arquivo, e agora está funcionando. Espero que tenha dado para dar uma introdução para vocês. Também tem material no nosso repositório explicando essa teoria. Espero que vocês gostem e consigam acompanhar por lá também.